A gente vai voltar a falar daquele caso onde a polícia de São Paulo tenta localizar o ladrão que roubou o relógio de luxo avaliado em R$200 mil na Avenida Faria Lima. As imagens da ação são essas que a gente já compartilha com você aqui na tela do Primeiro Impacto. Este empresário do carro de luxo, uma Lamborghini, ele estava ali trafegando na via quando foi surpreendido por um motociclista que chegou, anunciou o assalto, puxou o relógio dele ali do carro. Só que quando o criminoso já iniciou a fuga, o que o motorista fez? Acelerou o carro, atropelou o assaltante que conseguiu fugir. O bandido deixou para trás o celular e a arma que ele usou nessa ação. E agora a reportagem na tela porque nós conversamos com essa vítima. Não é todo dia que se cruza com uma máquina dessa. Andrezinho, vê quanto que tá essa daí, Andrezinho. Puxa a FIP dessa aí pra nós. A Lamborghini verde custa mais de R$2,5 milhões e de repente o mesmo motorista que estava gravando o vídeo... Irmão, juro por Deus que não fui eu que coloquei olho gordo na Lamborghini do cara, velho, mas bateu. O acidente foi próximo a um dos cruzamentos mais movimentados da capital paulista. O cara acabou com a Lamborghini. Muitas pessoas ficaram curiosas para ver o tamanho do estrago. Deu ruim, pai, deu ruim. O acidente, na verdade, foi uma perseguição. O motorista estava parado neste farol que estava vermelho quando um homem em uma moto anunciou o assalto. Ele levou o relógio da vítima, da marca Rolex. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança. O motoqueiro chega em alta velocidade e para ao lado do veículo. O farol abre e a Lamborghini permanece ali. De repente, o motorista reage e acelera. Neste outro ângulo, dá para ver o momento em que o carro atinge a moto e bate contra um poste. A força da batida é tão grande que o semáforo cai em cima da Lamborghini. Apesar de atingir o suspeito, ele consegue escapar correndo. O motorista, um empresário de 64 anos, na delegacia contou o que aconteceu. Parei no farol, a coisa de 20 metros do farol, tinha 4, 5 carros na frente. Nisso encostou um motoqueiro, colocou o revólver na minha cabeça, pedindo o relógio, e eu olhando para ver se o farol abria que eu ia me invadir. Ele engatou, quando ele engatou o revólver, eu resolvi entregar o relógio. A arma usada pelo criminoso ficou no chão. Os policiais confirmaram. Era um revólver de verdade. O carro não tinha seguro, um prejuízo alto para a vítima. Pânico, desespero, mas paciência, já passou. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o assaltante já foi identificado, mas segue foragido. A moto usada por ele também havia sido roubada. Olha, que baita prejuízo, hein? É você ficar ali entre a cruz e a espada. Você deixa o cara levar 200 mil, você tenta recuperar os 200 mil, mas podendo te custar 2,5 milhões, que dizem que é mais ou menos o preço da Lamborghini. Mais de 2 milhões. Isso mostra duas coisas, né, Darison? Primeiro, assim, o quanto a população está ali à mercê, né? À mercê de uma ação criminosa como essa e ninguém está, né, impune a nada. E outra coisa, gente, não adianta reagir, né? A gente sabe que hoje os assaltos em São Paulo, tanto para quem tem Lamborghini ou para quem tem um carro popular, todo mundo já foi sujeito, já passou por uma situação como essa, ou roubo de celular, enfim. Mas não adianta reagir, porque o prejuízo é assim, você tem uma Lamborghini de mais de R$2 milhões sem ter o seguro e na hora você falar, vou atropelar sabendo que poderia ter acontecido o que aconteceu, ou seja, você bateu ali no poste, um prejuízo muito maior, né? Vamos fazer o seguinte, a Fernanda Trigueiro está lá no local do acidente, um dos pontos mais movimentados da capital. Aliás, a Faria Lima parou nesse sábado após esse assalto seguido de um acidente. Ô, Fernandinha, você que também durante o final de semana fechou essa reportagem que a gente acabou de assistir, conseguiu avançar um pouco mais na investigação? Me parece, você me confirma se de fato é isso, que conseguiram rastrear esse criminoso pela placa da moto, é verdade?
Na verdade, Darlison, quando ele fugiu, né, saiu correndo ali logo depois do acidente, ele deixou para trás a arma do crime, que era realmente uma arma de verdade, e também o próprio celular. O que chama a atenção é que o criminoso, logo no momento em que o empresário entregou o relógio Rolex, ele colocou o Rolex aqui dentro da cintura, junto também dessa arma, segundo o que o próprio empresário contou à nossa equipe de reportagem. Um relógio aí avaliado em R$200 mil. Um Rolex, é claro, não é um relógio qualquer. Mas daí, na hora que ele saiu correndo, o relógio ficou, mas o celular desse bandido caiu aqui no chão. O acidente aconteceu bem aqui, ainda tem poucos estilhaços, mas ontem mesmo até tinha o tênis aqui desse criminoso ainda aqui pelo asfalto. E aí, com o celular dele nas mãos, a polícia começou uma investigação, Darlison, e não demorou para identificar quem é esse criminoso. Um criminoso que inclusive mora na cidade de Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo. E olha, ele está cumprindo regime semiaberto, segundo as investigações, por outros crimes. Então, quer dizer, é um homem que está no regime semiaberto, está aqui nesse direito dele de estar dormindo, né, passando o dia fora de casa, e aí ele aproveita essas horas, esse período, para cometer mais crimes. Segundo as investigações e segundo uma confirmação, inclusive, da Secretaria de Segurança Pública, no sábado mesmo, uma equipe da Polícia Civil teria ido até a casa desse suspeito em Taboão da Serra em uma grande operação para capturá-lo, mas ele já não estava ali dentro da casa. Mas o que a polícia acredita é que vai ser uma questão realmente de horas, já que ele está identificado, então, e a polícia, inclusive, deve continuar essa operação para prender esse homem na manhã desta segunda-feira. Agora, o que os policiais também querem saber é se realmente ele faz parte aí da quadrilha do Rolex, uma quadrilha que a gente, inclusive, noticia muito aqui no Primeiro Impacto, né, Darlison, de casos de pessoas que acabam sendo abordadas e os criminosos já vão ali no alvo certo, porque o que eles querem não é o dinheiro, não é o celular dessa vítima, mas é mesmo esse relógio de luxo, porque há um mercado ilegal de produtos de luxo que acaba acontecendo não só aqui em São Paulo, como em todo o país, e muito desse comércio acontece pelas redes sociais. Uma informação também que a gente conseguiu confirmar com esse empresário, um homem de 64 anos, eu questionei o porquê que ele não tinha seguro no carro, né? É uma Lamborghini modelo 2016, um carro verde que chama muito a atenção realmente, avaliado em mais de 2,5 milhões, e ele disse que ele sabia do risco de sair com um carro desse em São Paulo e que por isso ele acaba tirando o carro da garagem de 3 em 3 meses, apenas em exposições, apenas em eventos especiais. Ele tinha acabado de voltar de um brunch, ele disse, um brunch que é aí uma espécie de café da manhã com almoço. O crime aconteceu exatamente 12h45 e ele disse que já estava retornando da casa dele e aí, infelizmente, ele foi abordado por esse criminoso. Ele disse que a intenção dele era realmente fugir, então ele ficou de olho ali para ver se o farol era exatamente esse farol aqui, a gente está do outro lado contrário, mas ele estava aqui, o farol vermelho, aí ele disse que demorou até mesmo a entregar o relógio para esse suspeito, porque a ideia dele era, a hora que o farol abrir, a hora que ficar verde, aí realmente eu vou sair acelerando. Mas ele disse que nesse período de demora, o bandido não só colocou a arma na cabeça dele, mas acabou ali acionando o revólver. E aí ele disse que rapidamente ele pensou, é melhor eu entregar. E ainda bem que ele entregou, né, gente? A polícia depois confirmou que não era uma arma simulacro, uma arma de brinquedo, era realmente uma arma real. E alguém tem dúvidas do que esse criminoso poderia ter sido capaz de fazer se esse empresário não tivesse entregado esse relógio, né? Bom, e uma outra questão também que a gente tem que levar em consideração e que a polícia vai investigar é que como esse homem estava, então, em um evento, será que alguém ali foi uma informação privilegiada? Como é que esse criminoso sabia que ali no pulso ele tinha esse Rolex? Será que já estava atrás desse empresário? Essa também é uma outra questão que agora somente o trabalho da polícia vai poder esclarecer.